Bom, pessoal do oitavo período, vamos então dar continuidade ao nosso EAD nesses tempos aí da pandemia do coronavírus, é a maneira pela qual a gente conseguiu manter o nosso cronograma em dia. A aula de hoje versa sobre câncer de colo uterino e eu vou começar falando pelo conceito de neoplasias intraepiteliais cervicais. Eu quero recapitular com vocês aqui que na aula da semana passada eu falei que nós tivemos dois momentos em que houve uma grande mudança epidemiológica na evolução do câncer de colo uterino. O primeiro momento que eu comentei com vocês foi quando o rastreio, a propedêutica do colo uterino veio para a atenção básica, para os cuidados primários de saúde, quando o médico generalista, o médico de família, o profissional de enfermagem, das estratégias de saúde da família, puderam ter acesso também à coleta de material. Obviamente precisava também de um respaldo de laboratório e precisava também de um centro secundário de referência para encaminhar os casos alterados. Com isso, nós conseguimos fazer com que a incidência de câncer de colo uterino invasor caísse a metade no nosso meio. Só que, como esperado, a incidência das neoplasias intraepiteliais cervicais, das NICs, aumentaram nesse primeiro momento. Mas o objetivo era esse mesmo, achar tumores em estágios mais iniciais do desenvolvimento que permitiam condutas mais resolutivas, condutas mais conservadoras, com melhor probabilidade de cura e melhor prognóstico para essas pacientes. Então isso é que nós vamos ver aqui hoje. O segundo momento da transformação epidemiológica, talvez vocês ainda vão viver, né, porque é uma coisa mais recente, foi a inclusão da vacina contra o HPV no calendário de saúde pública, no calendário vacinal, porque espera-se com isso que mesmo essas lesões NIC no futuro, não digo desaparecer, né, porque a exposição ao HPV ainda é muito grande, mas possam diminuir bastante, a gente possa ter outra guinada aí na incidência dos casos de câncer de colo uterino. Então vamos lá. O conceito de NIC está bem definido aqui, é um conceito que vale tanto para citologia, ou seja, para aquele material que trabalha com células descamadas, quanto um conceito que vale para histologia, aquele material que trabalha, aquilo que trabalha com microscopia de material biopsiado, de fragmento tecidual. Então ele é definido como o espectro de alterações citohistológicas com características intermediárias entre o carcinoma in situ e o epitélio cervical normal. Eu peço, gente, que vocês acompanhem essas aulas aí com os slides que eu já mandei no e-mail da turma, porque às vezes na filmagem aí não vai ficar muito bacana, vai ficar meio longe, mas se vocês abrirem e acompanhando o que eu for falando junto com a apresentação de slides, vai ficar mais fácil. Antigamente, existia o termo displasia, né, um termo antigo, né, e a gente classificava essas lesões displásicas em displasias leves, moderadas e acentuadas. Depois que o termo NIC foi estabelecido nos anos 60 do século passado por esse autor Richard, então criou-se uma correspondência entre NIC1 com a displasia leve, NIC2 com a displasia moderada e NIC3 com a displasia acentuada. Tá? Além dessa classificação histopatológica, a classificação NIC também é empregada no sistema de Bethesda, aquele que eu falei para vocês que é utilizado hoje para os relatórios de exames citopatológicos do colo uterino. Né? A classificação de Bethesda, que foi criada no final dos anos 80 do século passado, foi revisada em 2001, passou por mais uns ajustezinhos em 2014 e ela é consagrada hoje na descrição, na nomenclatura das lesões de colo de útero. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente considera para definir uma lesão, aqui é uma visão histológica, para definir uma lesão como NIC1, NIC2 ou NIC3, é a espessura do epitélio acometido por essas lesões. As lesões histopatológicas que permitem ao patologista classificá-las como NIC baseiam-se numa série de alterações que vocês já conhecem mesmo lá da patologia. Hipercromasia nuclear, figuras de mitose aberrantes, duplicação de nucléolos, perda de polaridade celular, todos aqueles parâmetros histológicos que permitem ao patologista classificar uma lâmina como neoplásica. Agora, a gente chama de NIC, neoplasia intraepitelial cervical, de grau 1, grau 2 ou grau 3, conforme a espessura do epitélio esteja acometida. Na NIC 1, apenas 1/3 do epitélio é acometido. Na NIC 2, 2/3 do epitélio é acometido. E na NIC 3, toda a espessura do epitélio é acometida. Sendo que hoje,
os patologistas consideram uma mesma lesão NIC3 e CA in situ. É indistinto para eles, por conta daquelas alterações que são variáveis intraobservador e interobservador, ou seja, intraobservador, quando um mesmo patologista olhando uma mesma lâmina em dias diferentes pode dar dois diagnósticos. E interobservador, quando dois patologistas olhando uma mesma lâmina no mesmo tempo podem também dar diagnósticos diferentes. Para evitar essas variáveis, considera-se hoje que NIC3 e CA in situ são uma mesma lesão, sendo que o CA in situ já corresponde ao estadio 0 do câncer de colo uterino. Então é o que está lá, ó. Em NIC1, 1/3 do epitélio acometido, antiga displasia leve. Em NIC2, 2/3 do epitélio acometido, antiga displasia moderada. E em NIC3, toda a espessura do epitélio acometido, antiga displasia acentuada. Sendo que o que todas essas lesões têm em comum, e por isso que elas são chamadas de NIC, é que elas não ultrapassam a lâmina basal, que está aqui representada. Então vocês estão vendo esses conceitos na figura, no desenho, e estão vendo aqui também nos cortes, né, histológicos habituais. Olha aqui, ó, 1/3 do epitélio acometido, 2/3 do epitélio acometido e toda a espessura, os 3/3 do epitélio acometido, sendo que nessas circunstâncias, nenhuma delas houve ultrapassagem da lâmina basal, daí o conceito respectivamente de NIC1, NIC2 e NIC3. Beleza? Bom, então vamos ver agora por que essas NICs são lesões assim que dão muito tempo para a gente poder ou acompanhar ou fazer manobras intervencionistas resolutivas. A gente, respectivamente, de NIC1, NIC2 e NIC3. Beleza? Bom, então vamos ver agora por que essas NICs são lesões assim que dão muito tempo para a gente poder ou acompanhar ou fazer manobras intervencionistas resolutivas. A gente conta com um lento tempo de progressão dessas lesões para carcinoma invasor. Olha aqui, ó, ou mesmo para carcinoma in situ. Né? O carcinoma in situ, ele se origina no mínimo uma década antes do carcinoma invasor. Ou seja, dá muito tempo para a gente poder intervir. Né? Seja acompanhando nos casos mais iniciais, como nós vamos ver as condutas daqui a pouco, seja com procedimento cirúrgico nos casos mais adiantados, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Obviamente que isso tudo são informações obtidas de estudos observacionais, porque a gente não pode fazer estudo prospectivo de progressão, né? Isso tem limitações técnicas e principalmente limitações éticas. Porém, estudos observacionais retrospectivos mostraram que muitas dessas lesões, elas progridem lentamente, algumas estacionam e muitas até regridem, tá? Então, o que a gente conta? Com o tempo julgando a nosso favor. Né? Olha o tempo que uma NIC1 leva para chegar a CA in situ aqui, nesse estudo aqui, ó, quase 5 anos. Uma NIC2 para chegar em CA in situ, mais de 3 anos. Uma NIC3, que eu já falei que é a mesma coisa que CA in situ hoje, do ponto de vista de classificação histopatológica, né? Mas pode levar um ano evoluindo. E depois mais um tempão para um CA in situ virar CA invasor. É o que mostra aqui nessa pesquisa aqui, que não é nova também, né? Mostrando que algumas lesões podem ter regressão espontânea, algumas podem persistir e uma minoria vai progredir para CA in situ e uma menor ainda para CA invasor, a depender de qual é a lesão inicial, se NIC1, NIC2 ou NIC3. Obviamente que quanto mais adiantada a lesão, menor é a probabilidade de regressão ou de persistência e maior a probabilidade de progressão. Mas o que eu quero concluir com isso nesse primeiro tempo aqui da aula? Que a gente conta com o tempo a nosso favor, porque a história natural de evolução do câncer de colo uterino é lenta. Portanto, dá tempo da gente acompanhar as pacientes e fazer as intervenções no tempo oportuno. Beleza? Bom, gente, então eu preciso agora, para vocês continuarem o acompanhamento, que vocês se reportem àquele documento que eu passei para vocês na aula passada, do Ministério da Saúde, que são as diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer de colo uterino. Tá? É um documento de 2016 do Ministério da Saúde, que ainda está em vigor, para a gente poder conhecer o que a gente faz em cada situação aqui. Ó. Então, primeira coisa, a nomenclatura para as alterações citológicas e quais são as condutas frente aos resultados. Elas estão resumidas aqui nesse quadro da página 26, né, que mostra a antiga classificação de Papanicolau, que eu já falei com vocês que ficou em desuso. A classificação histológica da OMS, que é aquela que cunhou o termo displasia, que também já ficou em desuso.
com a classificação de Richard de 1967, que inclui as NICs, depois a do Bethesda, que mudou um pouquinho a descrição, e com o que o Ministério da Saúde propôs como classificação citológica brasileira, que é bastante semelhante à do Bethesda. Então, esse quadro da página 26 resume essa nomenclatura, e aqui na página 31, nós temos aqui um resumo das condutas para cada uma das alterações citológicas encontradas. Mas nós vamos ver uma por uma. O que a gente faz com ascos, o que a gente faz com agos, o que a gente faz com atipia de origem indefinida, o que a gente faz com as lesões low-zil e high-zil, de baixo grau e de alto grau, né? Então vamos lá, voltar aqui no nosso slide para a gente poder acompanhar direitinho. Uma primeira coisa que a classificação de Bethesda faz é avaliar se o material que você colheu foi suficiente para o patologista dar diagnóstico. Tá? Então, a gente considera que a amostra pode ser satisfatória ou insatisfatória. Quando é insatisfatória, por razões inerentes à própria paciente ou por razões inerentes à técnica da coleta. Né? Então, por exemplo, às vezes é um material muito pouco celular, né? Acelular ou hiposcelular. Pode ser que às vezes a sua técnica de coleta não foi correta, mas às vezes também é uma paciente mais idosa, mais hipoestrogênica, mais menopausada a longo tempo, onde às vezes não tem muito o que descamar mesmo, às vezes você tem dificuldade para a coleta. Às vezes em sangue na lâmina. Pode ser que tenha sido assim, por isso que não se deve colher material citológico logo até uns dias a terminar o período menstrual. Às vezes é um colo mais friável, mais sangrante, só de você esbarrar ali, traumatiza e sangra, né? Outras vezes vem prejudicada a leitura por piócitos, por exemplo, né? Por inflamação, por exudato, né? Às vezes o patologista fala, ó, tem uma tricomoníase muito severa aqui, não deu para eu fazer uma avaliação citopatológica oncótica adequada. Trata isso e repete a coleta depois para eu poder avaliar. Né? Então são fatores inerentes à própria paciente ou fatores inerentes à técnica de coleta. A técnica de coleta, por exemplo, às vezes a lâmina resseca, né? Ó, colheu, fixa direitinho, guarda na caixinha direitinho, não fica demorando, não deixa a lâmina contaminar com nada externo. Confecciona um esfregaço adequado também, às vezes aqueles esfregaços muito espessos, né? Aí dá uma intensa superposição celular e dificulta a vida do patologista. Então se a amostra for insatisfatória, o exame tem que ser repetido em 6 a 12 semanas, corrigindo o problema. Né? Tratou a vulvaginite, a DST, voltou fora do período menstrual, né? Para poder facilitar a qualidade do material. Outra coisa que a citologia informa para a gente são as alterações celulares benignas ditas reativas ou reparativas. De modo geral, isso não tem maior significado, tá? Olha a correlação disso com a possibilidade de existir uma lesão mais grave, como NIC 2 ou 3. É de menos de 2%. Então é um achado citológico que não merece nenhum tratamento especial. Às vezes vem assim também no laudo citopatológico a presença de inflamações inespecíficas. A citologia até ela faz uma avaliação microbiológica também, mas isso não é importante, né, do ponto de vista assim, de diagnóstico. O diagnóstico das vulvaginites, das DSTs é eminentemente clínico, ou então a gente recorre a outros métodos laboratoriais, também de baixo custo, mais rápidos, mais acessíveis, como por exemplo um GRAM, como por exemplo uma cultura, ou seja, não dependo de uma citologia que às vezes vai demorar 30 dias ou mais para voltar, para fazer o diagnóstico etiológico de infecções genitais. O diagnóstico é clínico e ou com outros métodos laboratoriais. Mas ela dá lá, às vezes, achados de inflamações inespecíficas. Então você tem que julgar com o quadro clínico, o exame é complementar. Né? Se você viu um quadro sugestivo de infecção genital, o paciente tinha queixa, o exame físico era correspondente, você vai tratar aquilo que você viu, ainda que nenhum agente etiológico tenha sido identificado na lâmina. Se não viu nada, isso não tem significado clínico, é um achado citológico inespecífico, não precisa, não merece nenhuma atenção especial. Problema daqui para frente, ó. Por exemplo, às vezes a citologia vem para a gente esse laudo aqui, ó, ASCOS. O que é ASCOS da sigla em inglês? Atipias de células escamosas de significado indeterminado. O que significa isso? Que o patologista viu alguma coisa nessa lâmina, mas ele não é mais intenso do que um processo inflamatório, mas não o suficiente para ele identificar que existam atipias celulares, que existam processos de alterações celulares mais significativos. Então ele chama de ASCOS. E o ASCOS ele pode ser subdividido em duas categorias. O ASCOS possivelmente não neoplásico e o ASCOS quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Então todos dois estão lá no fluxograma do Ministério da Saúde, na página 50 e na página 53, o que fazer com eles. Vamos lá? Então aqui, ó, página 50, o que fazer com a lesão ASCOS
possivelmente não neoplásicas. Está aqui, ó. Primeira coisa que a gente olha é a idade da paciente. Ela tem mais ou menos de 30 anos. Se tem mais de 30 anos, eu repito a citologia em 6 meses. Se ela tem menos de 30 anos, nós estamos contando com o tempo, julgando a nosso favor sempre, eu repito a citologia em 12 meses. E vejo o novo resultado dessa repetição em 6 ou 12 meses, a depender da idade. Novo resultado está anormal? Não, está normal. O paciente volta para acompanhamento citológico em 6 ou 12 meses, de acordo com a idade, a mesma coisa. Ah, não, o resultado está anormal, manteve a lesão. Então, essa paciente vai para a colposcopia, aquele outro método que eu falei na aula passada com vocês, que enxerga o colo de útero com aumento através de um sistema de lentes. Na colposcopia, foi vista a idade. Novo resultado está anormal? Não, está normal. O paciente volta para acompanhamento citológico em 6 ou 12 meses, de acordo com a idade, a mesma coisa. Ah, não, o resultado está anormal, manteve a lesão. Então, essa paciente vai para a colposcopia, aquele outro método que eu falei na aula passada com vocês, que enxerga o colo de útero com aumento através de um sistema de lentes. Na colposcopia, foi visto alguma coisa? Ah, foi visto pontilhado, foi visto relevo, foi visto mosaico, foi visto vascularização atípica, foi visto área cetobranca, foi vista uma lesão colposcópica importante. Então, essa paciente tem que ser biopsiada para se fazer uma confirmação histopatológica e tratar de acordo com o que a biópsia demonstrar. Se a colposcopia não viu nada, você vê se essa colposcopia realmente foi satisfatória ou não. Para ser satisfatória, a gente tem que ver a JEC, a junção escamo-colunar. Mostrei isso na aula de propedêutica do colo semana passada. Tá? Se a JEC estava visível, então tem que biopsiar ou acompanhar. Se a JEC não estava visível, tem que avaliar o canal endocervical, repetir a coleta lá de dentro, biópsia ali de dentro, está descrito no texto. Isso quando é o ascus possivelmente não neoplásico, mas se for o ascus quando não se pode afastar a lesão de alto grau. Está aqui na página 53 aqui do Manual do Ministério da Saúde. Essas pacientes não vai fazer controle citológico, elas já vão direto para a colposcopia. E aí a mesma coisa, a colposcopia foi satisfatória? Satisfatória quer dizer, viu a JEC? Ah, vi. Tinha achado? Tinha. Ah, então tem que biopsiar e tratar de acordo com o que a biópsia viu. Não, não tinha. Repete a citologia e a colposcopia em 6 meses. Por outro lado, se a colposcopia era insatisfatória, mas viu algum achado? Se viu, vai biopsiar do mesmo jeito e tratar de acordo. Se não viu nada, vai ter que avaliar o canal endocervical e, de acordo com o achado, remover essa lesão ou manter em acompanhamento citopatológico e colposcópico em 6 meses. Então, eu estou falando rapidinho aqui, porque para gravar o vídeo, né, eu não posso ficar muito tempo aqui, porque senão o arquivo fica grande, mas vocês sigam o acompanhamento de acordo com o que está preconizado. No slide eu falo a página do manual que está a conduta proposta pelo Ministério da Saúde. Beleza? Outra possibilidade é que a citologia descreva para a gente a lesão chamada AGUS, atipias de células glandulares de significado indeterminado. Tá? Então vamos lá no Ministério da Saúde ver qual que é a proposta de conduta aqui. Bom, primeira coisa, vocês vão lembrar que o colo tem glândula, né? O epitélio endocervical é glandular. Mas o endométrio também tem. Então eu tenho que ver de onde que está vindo essas células glandulares atípicas. Porque às vezes, né, a citologia não é o melhor método para fazer isso, mas às vezes ela vê células atípicas que têm origem não cervical, mas sim endometrial. Então olha o quadro clínico da paciente. É uma paciente mais velha, menopausada há alguns anos, teve sangramento, ultrassonografia mostrou espessamento de endométrio, essa paciente vai para a propedêutica de câncer de endométrio. Não é o caso, é uma paciente mais jovem, não tem câncer de endométrio, não é um diagnóstico provável aqui, então é de colo mesmo. Bom, então o que eu faço com essa paciente? Essa paciente vai direto para a colposcopia, não tem controle citológico aqui não. E aí a colposcopia, tem achado ou não tem achado? Se tem achado, vão biopsiar e tomar conduta de acordo com aquilo que foi achado. Se não tem achado, vamos avaliar o canal, né, o canal endocervical. E de acordo com o achado, vamos tomar conduta também, que pode ser desde uma remoção de uma lesão até simplesmente um acompanhamento citológico semestral por 24 meses. Tá? Nesse caso, quando a avaliação do canal é negativa, ou então as lesões encontradas foram mais iniciais, como por exemplo NIC1. Então, nesse caso, ela vai se manter em acompanhamento durante 2 anos, colhendo citologia de 6 meses, e depois disso, se ela tiver 4 exames nesse período normais, ela volta para o rastreio normal. Se ela tiver alguma alteração, a conduta vai ser tomada em função do resultado.
Então, isso é o preconizado para lesão AGOS, atipias de células glandulares de significado indeterminado. Outra possibilidade é que nenhum patologista consiga definir isso muito para você, ó, células atípicas de origem indefinida, possivelmente não neoplásicas ou quando não se pode afastar lesão de alto grau. Também tem uma conduta, está lá na página 66 do Manual do Ministério da Saúde. Eu estou passando isso aqui rápido, vocês vão poder consultar isso aí depois direitinho na hora que estiver estudando. Essas pacientes, eu também tenho que pensar na possibilidade que seja câncer de endométrio, então vai a propedêutica para endométrio, né? É mulher mais velha, pós-menopausada, há muitos anos, sangrou, o ultrassom mostrou que está espesso o endométrio, vou investigar endométrio. Ou, por outro lado, se eu não penso que é endométrio, ela vai direto para a colposcopia, como no caso anterior. Se existem achados colposcópicos anormais? Existe. Biopsia. E trata de acordo com o que achou na biópsia. Não existe. Mantém acompanhamento citopatológico e colposcópico em 6 e 12 meses. Por outro lado, se a colposcopia pode indicar que seja necessário fazer um novo exame citopatológico ou então revisar a lâmina, que é uma coisa que o patologista pode fazer para você. Se mantiver as células atípicas de origem indefinida, aí o achado vai ser conforme o novo resultado da citologia que você colheu, ou se ele confirmar na revisão de lâmina. Se sim, né, ela vai para a colposcopia de novo, e a colposcopia que vai definir a conduta. Então, isso é o preconizado para lesão intraepitelial de alto grau, quando não possa ser excluído, diante de células atípicas de significado indeterminado. Tá? Não é nem glandular e nem escamoso. Vamos complicar mais um cadinho. Às vezes é isso aqui no laudo da citologia, ó, LOSIL, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Bom, então tem condutas para ser tomada aqui, está lá no Manual do Ministério da Saúde, e de acordo com a idade da paciente. Ela tem mais ou tem menos de 25 anos. Então vamos lá, página 72 e página 74 do Manual do Ministério da Saúde. Está aqui, ó, é paciente com mais de 25 anos de idade. Tá? Eu repito a citologia em 6 meses, e se esse achado não se mantiver, eu mantenho ela em controle semestral. Quando ela tiver 2 exames consecutivos negativos, eu posso liberar para o acompanhamento normal. Por outro lado, se ela mantiver esse achado de LOSIL, aí ela vai direto para a colposcopia e a conduta é parecida com o que a colposcopia preconiza para as outras situações. Tem achado colposcópico anormal? Tem pontilhado, tem relevo, tem mosaico, tem leucoplasia, tem área acetobranca. Então tem que biopsiar e tratar de acordo com aquilo que a biópsia encontrar. Por outro lado, se não tiver nada na colposcopia, repito a citologia em 6 e em 12 meses para acompanhamento. Isso eu faço para as pacientes com mais de 25 anos de idade. Aí, se ela tiver menos de 25 anos de idade, a gente mais uma vez conta com aquele negócio do benefício do fator tempo. Né? O que eu faço? Eu vou repetir o cito patológico daqui 3 anos somente. Às vezes uma paciente jovem, 18 anos, não tem muito tempo de ter câncer de colo de útero, ou quando ela fizer 25 anos, o que acontecer primeiro. Tá? Mantém o achado de LOSIL? Mantém. Então eu vou manter ela em segmento citológico até ela completar os 25 anos de idade. Não mantém, então eu vou botar ela no rastreio citológico trianual, igual qualquer paciente acima de 25 anos de idade. A menos que alguma desses achados ache desses acompanhamentos ache uma nova lesão. Então, isso é preconizado para as mulheres abaixo de 24 anos. Aquelas que a rigor nem entram muito ainda no rastreio, mas que eventualmente, se fizer, pode encontrar. E existe também a lesão RAISIL, lesão intraepitelial de alto grau. Está lá, também a conduta aqui vai variar conforme a idade da paciente ser maior ou menor de 25 anos. Páginas 81 e 85 do Ministério da Saúde. Está aqui, ó. Mulheres com mais de 25 anos de idade. Lesão RAISIL, lesão intraepitelial de alto grau. Elas vão direto para a colposcopia. Tem achado anormal na colposcopia? Tem. Tá? Bom, então a colposcopia foi considerada satisfatória? Tem um achado? Tem que remover essa área suspeita. Tem que fazer a excisão conforme o tipo de zona de transformação. Se a colposcopia é insatisfatória, a JEC não foi visível, eu vou biopsiar e avaliar o canal endocervical. Tá? E aí vou tratar de lesão RAISIL, lesão intraepitelial de alto grau. Elas vão direto para a colposcopia. Tem achado anormal na colposcopia? Tem. Tá? Bom,
Então, a colposcopia foi considerada satisfatória? Tem um achado? Tem que remover essa área suspeita, tem que fazer a excisão conforme o tipo de zona de transformação. Se a colposcopia é insatisfatória, a JEC não foi visível, eu vou biopsiar e avaliar o canal endocervical. Tá? E aí vou tratar de acordo com o que foi encontrado. Geralmente essa paciente tem câncer e vai seguir a propedêutica de câncer, que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Por outro lado, se não tem achado cito colposcópico, mas tem a citologia com raio-x, bom, nós temos que procurar essa paciente tem alguma coisa. Revisão de lâmina ou repetir a citologia. Mantém raio-x? Mantém. JEC está visível? Tá. Colposcopia satisfatória? Remove a lesão. Não mantém raio-x. Conduta específica ou segmento citológico ou citocolposcópico. Está descrito lá no texto. Isso para as pacientes com mais de 25 anos de idade. Se ela tiver menos de 25 anos de idade, aí ela vai direto para a colposcopia. Tem a lesão raio-x na citologia, vai direto para a colposcopia. Vocês estão vendo que a colposcopia define muita conduta aqui. Colposcopia tem achado anormal? Tem. Tem as lesões que eu acabei de descrever aqui? Tem. Então tem que biopsiar e tratar de acordo com o que foi achado. Se achou NIC1, controle citológico semestral. Se achou NIC2, NIC3, aí é segmento citológico semestral por 2 anos ou até o tratamento. Aí é questão de julgar com o custo-benefício. Estamos falando de pacientes mais novas. Se a colposcopia não vê nada, então revisão da lâmina ou novo cito patológico. Mantém o raio-x? Ah, mantém. Então ela vai lá para o segmento aqui também ou para tratamento. Ah, não mantém. Segmento citológico semestral e depois ela volta para o rastreio, se tiver tudo negativo, preconizado para mulheres acima de 25 anos. Então essas condutas do Ministério da Saúde, elas são bem definidas, é o que está valendo para a gente aí. Eu coloquei no slide a página para vocês já irem direto lá e pesquisar, de acordo com aquilo que for descrito. Nós vamos criar casos clínicos sobre isso. O Manual do Ministério da Saúde prevê exceções para gestantes na pós-menopausa e mulheres imunossuprimidas, que, como eu falei, pode ter uma evolução mais rápida. Bom, gente, então, agora nós vamos ver como é que a gente acompanha as pacientes que a gente tratou. As pacientes que precisaram de tratamento, basicamente, foram tratamento cirúrgico, né? Era basicamente as pacientes com a lesão NIC2 ou com a lesão NIC3, né? Então, foi feita a remoção da lesão. Então, vamos ver agora como é que a gente segue essas pacientes. No caso que o exame histopatológico mostrar margem livre da doença ou a margem tem no máximo NIC1, a gente acompanha essas pacientes com controle citológico em 6 e 12 meses após o procedimento. Podendo também, e geralmente ela ainda está lá na atenção especializada, fazer a colposcopia para acompanhamento. Depois de 1 ano, se não houver recorrência, não houver agravamento, piora do quadro, aí ela volta para a unidade básica de saúde e vai fazer citologia anualmente até completar 5 anos do tratamento. Tá? Por outro lado, se o exame histopatológico mostrar que as margens cirúrgicas estavam comprometidas por NIC2 ou NIC3, a opção, no caso, é fazer um exame citopatológico e a colposcopia semestralmente nos primeiros 2 anos. Depois de 2 anos, se não houver agravamento ou surgimento de novas lesões, ela volta para a citologia anual até completar 5 anos na própria unidade básica de saúde também. Então, no primeiro momento, tanto para a situação em que tenha margem de segurança, quanto para a situação em que não tenha, ela permanece na unidade especializada fazendo acompanhamento citológico e acompanhamento colposcópico. Depois, ela é liberada, né? No caso em que houver margem com 1 ano, aí ela volta depois para a unidade básica de saúde, ou 2 anos, se não houver margem, que é quando ela volta para a unidade básica de saúde. E ainda, em ambos os casos, né, nos primeiros 5 anos, ela deve, depois que passar os 5 anos, voltar para o rastreamento habitual, que é aquele trianual a partir da idade que ela tem lá, né, aquele é preconizado para todo mundo. Só que toda vez que você for fazer a requisição do anátomo, do citopatológico, informar para o patologista que aquela é uma paciente tratada de NIC, porque ele vai dar uma atenção especial nessa lâmina aí. Eventualmente, na ocorrência de qualquer recidiva, de qualquer recorrência, então pode ser necessário complementar com um novo procedimento excisional, principalmente se a gente não tiver muita garantia de que essa paciente vai fazer um acompanhamento rigoroso. Tá? E na evidência de lesão residual ou recorrente, da mesma forma ela deve ser conduzida como lesão inicial. E quando eu falei
tem essa possibilidade aqui, que eu já vou deixar para falar quando a gente estiver falando de câncer de colo de útero, mas tem invasor, mas tem vocês vão perguntar, pô, mas trata como? Trata, então, com o CAF. O que é o CAF? A cirurgia de alta frequência. Essa técnica, que já nem é nova, já tem mais de 20 anos que ela foi implementada aí para diagnóstico, para tratamento dessas lesões, ela tornou o procedimento muito mais fácil, ambulatorial, não requer internação, pode ser feito com anestesia local, né? Então isso facilita muito o acompanhamento dessas pacientes. Quando eu falei que tem que ter uma retaguarda, né? uma referência especializada, é o CAF. Vou mostrar para vocês assim, porque eu já mexi muito com isso, né? No final dos anos 90, eu fui uma das primeiras pessoas que mexeu com CAF aqui em Barbacena, né? CAF quer dizer cirurgia de alta frequência. Eu fiz o curso com o professor Garibaldi Mortosa, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, e começamos a fazer isso daí. O CAF, no treinamento, os hands-on da gente era bacana, né? Que a gente operava língua de vaca. Só que língua de vaca não sangra nem dói, né? Então, quando você vai fazer na paciente, aí você tem que ter todo aquele cuidado da questão da anestesia e da hemostasia, né? São alças com filamento de tungstênio de tamanhos e formas variáveis, tá? E essas alças, elas correm uma corrente elétrica sobre elas, né, ligada ao aparelho, na canetinha que está lá ligada, quase como se fosse um cautério mesmo, né? Você pisa ali, remove aquela lesão ali em questão de segundos mesmo. Então você tornou um procedimento que antes era intra-hospitalar, dentro de bloco cirúrgico, com raquianestesia, requerendo internação, num procedimento ambulatorial, com anestesia local, não requer internação, é feito mais rapidamente. Então a presença do CAF, da cirurgia de alta frequência, tornou esse tratamento das lesões NIC bem mais racional, bem mais rápido, bem mais seguro para a paciente quando realizado dentro dos parâmetros. Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, isso aqui é um segmento em forma de cone do colo uterino removido por CAF. Se isso aqui supõe que tem aqui no anato patológico aqui uma NIC3 com margem, essa paciente está tratada. Vai para o segmento conforme eu preconizei ali para vocês. Se não tiver margem, também tem as condutas, como eu acabei de comentar ali com vocês. Mas supõe uma lesão NIC3, que é SA in situ, com margem, e essa paciente considera-se tratada e vai para o segmento. Através do quê? De uma conização, de uma amputação cônica do colo do útero, feita através do CAF, da cirurgia de alta frequência. Beleza? Só isso. Bom, gente, vamos lá então, vamos continuar a nossa aula agora, vendo então, nós falamos das NICs, que já é câncer de colo, embora não invasor, não ultrapassou a lâmina basal. Vamos ver agora quando ultrapassa a lâmina basal, que é o câncer de colo invasor. Olha aí dados estatísticos recentes aí para vocês verem, né? Uma incidência mundial estimada de 528 mil casos novos, e olha a mortalidade, ó, metade dessas mulheres morrendo aí no ano de 2012, nem é estatística muito nova não. Responsável por 7,5% de todas as mortes por câncer em mulheres. Ou seja, bastante significativo. Isso é estatística mundial. E olha aqui, ó, 85% dos casos de câncer de colo de útero são diagnosticados em países menos desenvolvidos. Inclusive o Brasil, aquele negócio do país em desenvolvimento aí, né, que a gente considera. E nesses países morre 87%, né, dos óbitos por câncer de colo uterino, mostrando como que são problemas de saúde pública. Então, dados brasileiros aqui, ó, terceiro câncer mais comum nas mulheres, segunda causa de morte por câncer no Brasil, né, no ano de 2014, 5.448 mulheres morreram por câncer de colo de útero no Brasil. Isso é dado do INCA. Tem outro dado do INCA aqui mostrando, ó, 16.370 casos novos em 2018. Melhorou muito, porque como eu falei para vocês, isso aqui era o dobro há 20 anos atrás. Né? Era 30 e tantos mil casos, melhorou, mas nós ainda estamos aí com uma taxa de 15,8 por 100 mil, que nós ainda precisamos melhorar, e aqui eu acredito que a vacina do HPV vai ser o segundo momento de transformação epidemiológica da história que vocês vão testemunhar. Veja que países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, resolveram esse problema muito antes da gente, ó, nos anos 70, né, quando eles já começaram as políticas de rastreio e com o apoio efetivo da retaguarda, eles conseguiram reduzir mortalidade e incidência muito mais. De modo que câncer de colo de útero lá, não vou dizer que é uma coisa exótica, assim, né, mas é uma coisa bem menos encontrável, bem menos frequente do que aqui. É uma questão de problema de saúde pública, de políticas públicas de saúde mesmo. E interessante do ponto de vista estatístico, o câncer de colo de útero ele tem uma incidência, né, os picos de incidência que eles chamam de bimodais.
Por que bimodal? Tem um pico aqui, ó, na idade entre 35 e 39 anos, que é aquelas pacientes que iniciaram, mas nós já nós vamos ver fator de risco, né? Aquelas que iniciaram atividade sexual mais precoce, tiveram maior multiplicidade de parceiros, em suma, tiveram maior exposição ao HPV. Como nós vimos que o tempo de evolução da doença é lento, mas assim, imagina aí 15, 16 anos, para 35, 39 anos deu tempo. E ainda tem esse grupo aqui, ó, que são as mulheres mais antigas, aí de 60 a 64 anos, aquelas que já estão quase saindo da política de rastreio, mas ainda pega aquelas pacientes mais antigas, que não tiveram acesso à política de rastreio no passado relativamente recente aí, né? Então aquelas pacientes que não tiveram assistência médica, nunca buscaram fazer os exames ginecológicos, então elas ainda têm essa incidência, por isso que é dito bimodal, com uma média aí de 45, em torno dos 50 anos de idade aproximadamente aí, tá? E como eu disse, o câncer de colo de útero, se todos fizéssemos a nossa parte, quando eu falo todos, é paciente, médico e sistema de saúde, ele praticamente ia quase que desaparecer do nosso meio. Por quê? Porque o colo de útero ele é acessível ao exame ginecológico. É diferente do pulmão, é diferente da própria mama, que até tem rastreio com a mamografia, é diferente do intestino, que até tem rastreio com a colonoscopia e tal, mas que são métodos bem mais invasivos, né, ou mais custosos, comparado ao câncer de colo de útero, que o rastreio é a citologia, e depois naquela utilização hierarquizada da colposcopia e a biópsia, é bem mais fácil da gente intervir, contando com esse tempo aí de progressão lenta das lesões iniciais para tumores invasores. Então, os fatores de risco, acabou que eu já falei deles aqui para vocês, eles estão bem listados aqui, ó. O grande deles é o HPV, né? Principalmente aqueles subtipos mais oncogênicos, que são 16 e 18. Eu posso, inclusive, através daqueles métodos de captura híbrida, né, da hibridização, subtipar qual que é o HPV. Tem alguns que têm maior patogenicidade. Esse termo aqui que eu acho meio, né, hoje em dia difícil de falar isso aí para vocês, promiscuidade, né? Eu não sei como é que eu definiria isso aqui para vocês, não. Mas assim, multiplicidade de parceiros, práticas não seguras, toda e qualquer condição que aumente a exposição ao HPV. Início precoce da atividade, você me perguntar quando que é precoce? Não sei, não tem uma data para eu definir para vocês. Mas se você pegar um trabalho mostrando uma mulher que iniciou a atividade aos 15, com outras que iniciaram mais tarde, 20, 25, não sei, tem diferença na incidência. Fatores que debilitem a imunidade, né, como por exemplo o tabagismo, né? Se você pegar duas pacientes com uma lesão classificada no mesmo estágio, vou supor o NIC2, a paciente que fuma, a progressão para NIC3, para CA incito, para CA invasor, vai ser mais rápido que a não fumante. Então, além de fatores inerentes ao agente, tem também fatores inerentes ao hospedeiro, tá? E outras condições que baixam a imunidade, o HIV, que pode ser uma DST também, tá? A questão aqui do método contraceptivo, aqui tem um grande viés epidemiológico aqui, ó. As mulheres que usam contraceptivo hormonal, elas têm maior incidência de câncer de colo de útero, sim. Mas por quê? Tem gente que atribui que é simplesmente pelo fato de que elas teriam um maior número de parceiros e se descuidariam de outros métodos, como por exemplo método de barreira, como o preservativo, que protege parcialmente. Isso é um viés epidemiológico. Mas tem aqueles que defendem que existe também um viés fisiopatológico, né? Porque vocês vão lembrar lá do equitrópio que eu falei na aula passada, aquela área de exposição do colo uterino, aquilo é estrogênio dependente, né? O surgimento do equitrópio. Segundo esses autores que defendem essa corrente fisiopatológica, esse equitrópio seria uma área mais frágil, mais facilmente atacada pelo HPV. Então os fatores de risco estão bem listados aí, bem conhecidos. E nós já vimos que a história natural é de lenta progressão, né? Todos os casos de câncer de colo de útero, 99% deles, provém de uma lesão por HPV. O contrário não é verdadeiro. A maior parte das lesões por HPV não vão se transformar em câncer de colo de útero, tá? Então hoje nós estamos aí nesse momento, né? Já temos o momento aí da questão da prevenção primária, que é quando a vacina quadrivalente foi colocada aí na rede pública de saúde, né? Já é comercializada no Brasil há bem tempo. Eu me lembro até de quando eu estava no Congresso Brasileiro do Rio de Janeiro, quando foi feito o lançamento comercial da vacina quadrivalente, que pega os subtipos mais oncogênicos, o 16, o 18, e pega também o 6 e o 11. E agora, então hoje nós estamos aí nesse momento, né? Já temos o momento aí da questão da prevenção primária, que é quando a vacina quadrivalente foi colocada aí na rede pública de saúde, né? Já é comercializada no Brasil há bem tempo. Eu me lembro até de quando eu estava no Congresso Brasileiro do Rio de Janeiro, quando foi feito o lançamento comercial da vacina quadrivalente, que pega os subtipos mais oncogênicos, o 16, o 18, e pega também o 6 e o 11.
E agora a prevenção secundária que é dada pelo rastreio citológico, e eu falei com vocês na aula de propedêutica do colo, hoje a Febrasgo já recomenda isso como conduta, mas o Ministério da Saúde ainda não incorporou, que é fazer os testes de detecção e genotipagem do HPV, para identificar aqueles que têm maior potencial de alto risco oncogênico. O SUS ainda está muito longe de incorporar essa tecnologia, viu, gente? E vamos entrar, então, nas formas histopatológicas do câncer de colo de útero, né? Que a principal delas é o carcinoma espinocelular, que pode se apresentar dessas formas todas aqui, basaloide, verrucoso, papilífero, e existe a forma adenocarcinoma, que nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, beleza? Bom, gente, do mesmo jeito que na aula de propedêutica do colo eu mandei para vocês o documento do Ministério da Saúde com as diretrizes para rastreamento, eu enviei também um documento aqui da Febrasgo, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, com as condutas para o câncer de colo de útero. Ele é de 2018, né, um documento recente aqui, então fica disponível aí para vocês aí, tá? A aula de câncer de colo é muito baseada nele aqui, principalmente a questão do estadiamento, como nós vamos ver aqui, ó. Então eu estava falando agora há pouco que a maior parte dos casos de câncer de colo de útero é a forma espinocelular, o carcinoma escamoso. Mas não vamos esquecer aqui, ó, que tem uns 15% de adenocarcinomas, já que o câncer, o colo de útero tem epitélio glandular, e outras formas mais raras aqui descritas, né? Ó. Inclusive, o colo de útero pode ser sede de metástases de outros cânceres, inclusive da adjacência, como endométrio, como vagina, etc. Um conceito assim fundamental, esse eu quero que eu vou cobrar de vocês. O câncer de colo de útero, gente, ele se dissemina principalmente por contiguidade. Nós vamos falar muito de oncologia ginecológica nas próximas aulas. Alguns tumores têm vias preferenciais de disseminação. Então, por exemplo, o câncer de vulva, a disseminação linfática é muito importante. O câncer de ovário, a disseminação intraperitoneal é importante. O câncer de colo é contiguidade, vai acometendo as estruturas vizinhas. Pode dar metástase linfática? Pode. Pode dar metástase hematogênica? Pode. Mas é principalmente metástase por contiguidade, vai acometendo as regiões vizinhas. Aqui são exemplos de metástase hematogênica à distância, né? No fígado, imagem de tomografia computadorizada mostrando nódulos metastáticos, né? Um raio-x de tórax que faz parte do estadiamento mostrando aí o pulmão cheio de hipotransparência, isso joga o estadio lá para cima, né? Aí, eventualmente, metástases ósseas demonstradas por cintilografia, lesões hipercapitantes, mas essas são as formas mais avançadas. Nos estágios iniciais, o câncer de colo de útero metastatiza por contiguidade, vai disseminando para as regiões vizinhas. Então, como é que isso vai aparecer clinicamente para a gente? As NICs, nós já vimos que não dão sintomas, né? Nós é que ativamente buscamos essas lesões com o exame ginecológico. E mesmo nos estágios iniciais do carcinoma invasor, ele também não dá sintoma. Mas nós, mais uma vez, com o exame ginecológico bem feitinho, é que vamos encontrar. Quando a paciente tem sintomas, geralmente é doença muito avançada. Às vezes ela tem uma secreção vaginal purulenta, às vezes ela tem uma hemorragia, são as formas que eu falei para vocês que se apresentavam muito para mim no passado aí, né? Ou até outras formas também indicativas de acometimento mais avançado, como por exemplo uma hematúria por acometimento da bexiga, um sangramento nas fezes por acometimento do reto, isso é estadiamento 4A, vocês têm uma ideia. E aquelas formas ainda mais avançadas, né, quando a paciente tem um quadro de caquexia, quando ela tem perda de peso, né? Às vezes pode se manifestar como insuficiência renal, por comprimir os uretérios ou mostrar ali processo. Então, para que a gente possa fazer um diagnóstico pertinente, a gente tem que utilizar hierarquicamente os recursos disponíveis. Citologia, que é universal, para rastreio, aquelas que vão precisar, de acordo com o exame citológico, serem referenciadas para colposcopia, e aquelas que, guiadas pela colposcopia, vão ter essas lesões biopsiadas ou mesmo removidas e vão ter um diagnóstico anatomopatológico. Isso é que é a utilização hierarquizada dos recursos disponíveis. Então, olha essas formas avançadas aí, né? Vegetantes, infiltrativas, ulceradas, sangrantes, né? Mostra a disseminação por contiguidade. Por isso, eu vou cobrar de vocês um pouquinho sobre estadiamento, sim. Tá? Vamos ver o que fala o estadiamento do câncer de colo de útero. Estadios 1, 2, 3 e 4, todos com A e B. E alguns até C. No 1, lembrando que o estadio 0 é o CA in situ, é a NIC3, aquela lesão indistinta que eu falei. No 1, é câncer restrito ao colo, sendo que eu subdivido em 1A ou 1B. E dentro do 1A eu ainda tenho 1A1 ou 1A2, conforme haja invasão do estroma até 3 milímetros de profundidade ou até 7 milímetros em extensão.
No 1A2, a invasão do estroma é maior do que 7 milímetros, do que 3 milímetros em profundidade e 7 milímetros em extensão. Tá? Maior do que 5 e menor que 7. Tá? Então, aqui representado aqui as duas formas, ó, o 1A1 e o 1A2. Medidas em profundidade e em extensão. No 1B, o tumor é macroscopicamente invasor, ele é maior do que o 1A2. E o 1B subdivide-se em 1B1, 1B2 e 1B3. Até 5 milímetros, maior do que 5 milímetros, até 2 centímetros é 1B1. Entre 2 centímetros e 4 centímetros é 1B2. E maior do que 4 centímetros, na sua maior dimensão, é 1B3. Então, está representado aqui na figura também. É maior do que 4 centímetros, é 1B3. Tá? No estadio 2, a lesão já saiu do colo, mas não atingiu a parede pélvica nem o terço inferior da vagina. Ela pode ser subdividida em 2A ou 2B. 2A estão acometidos os 2 terços superiores da vagina, mas não pegou parede óssea. 2B pegou os paramétros sem atingir a parede óssea. Paramétros são as regiões adjacentes. Então é o que está aqui representado, ó, em 2A e em 2B. No estadio 3, já houve extensão para a parede pélvica, ou pegou o terço inferior da vagina, ou obstruiu os ureteres. Tá? Então, 3A, 3B e 3C. 3A atingindo o terço inferior da vagina aqui. Ó. O 3B está pegando a parede pélvica, comprimindo os ureteres. Os ureteres correm aqui, ó. Tá? Então, pode dar hidronefrose uni ou bilateral com insuficiência renal pós-renal. É diagnóstico tardio, já havia acontecer também. E no 3C, existem metástases linfáticas que não está representado aqui na figura. E no estadio 4, as lesões são à distância, são os tumores metastáticos. 4A se pegar bexiga ou reto, 4B se pegar a distância, pulmão, cérebro, osso, fígado, etc. Né? É o que está representado aqui na figura. Pegou bexiga aqui, 4A. Pegou reto aqui, 4A. Foi para longe, via hematogênica, geralmente 4B. Metastáticos, 4A se pegar bexiga ou reto, 4B se pegar a distância, pulmão, cérebro, osso, fígado, etc. Né? É o que está representado aqui na figura. Pegou bexiga aqui, 4A. Pegou reto aqui, 4A. Foi para longe, via hematogênica, geralmente 4B. Por que é importante eu falar um pouquinho do estadio para vocês? Porque o tratamento é proporcional ao estadio, tá? Eu vou comentar com vocês cada uma dessas etapas aqui do tratamento do estadio, por isso que o estadiamento tem que ser muito bem feitinho. No pré-operatório e intraoperatório também, considerando os casos que vão ser cirúrgicos, né? Então, no pré-operatório, é necessário todo um exame físico e uma propedêutica complementar bem feitinha para poder estratificar em que estadio realmente você está. Para isso a gente tem que lançar a mão de método de imagem, como ultrassonografia, como tomografia, como raio-x, né? Eventualmente uma orografia excretora ou a ressonância magnética, que hoje tem sido mais utilizada, né? Porque é mais segura, embora seja mais cara, de modo a poder classificar a paciente em qual estadio certinho ela se encontra. Isso, obviamente, vai impactar na realização do tratamento adequado para cada fase e, com isso, também melhorar a sobrevida, melhorar o prognóstico. Beleza? Bom, gente, então, nós vimos do estadiamento, vou fazer questão, o estadiamento de câncer de colo de útero não é difícil, tá? Mas eu vou cobrar isso um pouquinho de vocês para que a gente possa fazer propostas racionais de tratamento aqui também. Um câncer, como qualquer tumor, né, ele tem que ser corretamente estadiado para ele ser corretamente tratado. Se você fizer um tratamento aquém ou além do necessário, você vai estar prejudicando o paciente em termos de prognóstico, tá? Então vamos lá, o estadio 0, aquele que eu falei que é o CA in situ / NIC3, né? O CAF resolve bem. Se você for lá e remover aquela lesão e tiver margem, como eu falei nos tempos anteriores aí da aula, está resolvido. Então faça uma conização por cirurgia de alta frequência, ou quem ainda não tem a cirurgia de alta frequência disponível, mesmo a conização a frio, né? Aquela que ainda requer internação e tal, que eu falei que hoje está entrando em desuso, mas vai resolver o problema. E, eventualmente, em pacientes com prole constituída, a retirada do útero, a histerectomia simples, também é considerada tratamento curativo. Tá? Então, é uma possibilidade para as pacientes que tenham o estadio 0.
Eventualmente, né, nos casos de inoperáveis, que são aquelas pacientes muito idosas, sem condições cirúrgicas, a radioterapia pode ter um papel aqui, tá? Mas eu vou deixar para falar da rádio daqui a pouquinho, que ela é mais importante nos outros estadios, no zero praticamente ela não é utilizada. Bom, a iaconização que eu mostrei para vocês, ó, vai tirar um segmento em forma de cone. Você pode fazer isso com bisturi a frio ou mais modernamente, como eu falei para vocês, com o CAF, a cirurgia de alta frequência. Bom, estadios mais adiantados. 1A. Para a gente definir o tratamento ideal para 1A, vai depender se existe ou não invasão vascular. Isso é um dado que o patologista dá para você na lâmina. Então você já fez o cone, né? Fez o estudo histológico e aí você vai conferir se tem ou se não tem invasão vascular. Se não tem invasão vascular e a mulher ainda quer engravidar, se as margens estiverem livres, eu posso deixar por aí e continuar acompanhando. Caso ela já tenha prole constituída, a esterectomia também aqui está indicada, a esterectomia simples, tá? Sem maiores retirada do útero e do colo do útero. Por outro lado, se houver um 1A1 com invasão vascular ou um 1A2, aí não tem jeito. Aí o tratamento é cirurgia oncológica, a esterectomia radical com a linfadenectomia pélvica. Não tem jeito. E quando eu vou para os estadios 1B, 1 e 2A1, aí é que eu quero mostrar para vocês aqui. Aqui é o limite do tratamento cirúrgico para câncer de colo de útero. Tá? Aqui está indicada a esterectomia radical com a linfadenectomia e, se houver linfonodos positivos, completar com quimio e com rádio. Ou então se os paramétros estiverem acometidos. Só que aí geralmente já é estadio mais avançado, né? Ou se houver margem comprometida. O que eu quero chamar a atenção de vocês, assim como eu chamei a atenção agora há pouco na questão da disseminação, aqui eu quero chamar a atenção para vocês que o limite do tratamento cirúrgico do câncer de colo uterino é aqui no 1B, no máximo nos 2A. Os casos daí para cima são considerados irressecáveis. Então, o tratamento, a partir daí, ele passa a ser exclusivo como quimio e radiação, como tratamento primário. O que é quimio e radiação? A associação de quimioterapia com radioterapia. Nós temos 2 temas previstos em seminário, que se Deus quiser nós vamos fazer, presencial bonitinho, quando acabar a pandemia do coronavírus. Tem um grupo que ficou designado aí para falar de princípio de radioterapia em oncologia ginecológica. Então vai falar que a fonte de radiação é externa, eu chamo de teleterapia, ou quando a fonte de radiação está em contato íntimo com o leito tumoral, que eu chamo de braquiterapia, muito utilizado em câncer de colo de útero. Sementinhas, né, cilindros, anéisinhos que são radioativos e que são colocados próximo ao contato do leito tumoral. Isso é braquiterapia. Se a fonte for externa, mais distante, teleterapia. E temos ainda a associação com quimioterápicos, né? Todos esses quimioterápicos aqui, ó, da classe das platinas, carboplatina, cisplatina, associados ou não com outros, como por exemplo o paclitaxel, da classe dos taxanos, o grupo que for apresentar aí princípios de quimioterapia em oncologia ginecológica vai citar exemplos, então eles estão indicados nesse tratamento a partir dos estadios mais avançados como tratamento primário do câncer de colo de útero. Mais modernamente, tem estudos mostrando, está lá no documento da Febrasgo para vocês verem, né, que um imunobiológico chamado bevacizumab tem tido aí resultados promissores. Vamos aguardar, porque essa classe de medicamentos utilizados para o tratamento de vários tumores, né, eles têm um custo elevadíssimo e tem que ser mostrado, então, que eles têm um benefício compatível com o custo elevado. Parece que isso tem acontecido para vários tumores, pode ser que para colo vá acontecer nos próximos tempos. E pode acontecer os tumores recidivarem, né? Então aí eu já não tenho muito tratamento mais, é o chamado tratamento paliativo, né? O tratamento paliativo, ele pode incluir desde cirurgias muito radicais, eu vou mostrar isso aqui para vocês no outro slide, numa outra aula que nós vamos dar de câncer de vulva e vagina, uma mega cirurgia chamada exenteração pélvica, uma cirurgia oncológica de grande porte, né? Muito mutilante, remove bexiga, uretra, útero, colo, vagina, reto, ânus, né? A paciente fica poliostomizada, é uma alternativa para os casos de recidiva, ou então simplesmente a associação de quimio e rádio paliativamente, tá? Então, ficar definido aí os tratamentos conforme o estadiamento. E depois, manter essas pacientes no acompanhamento, aí no segmento, mensalmente nos primeiros 6 meses, trimestralmente entre 6 meses e 1 ano,
semestral a partir de 1 ano, até 5 anos, que é quando a gente considera cura para câncer aí, né? E o que você faz nesse acompanhamento? O exame ginecológico, com a colposcopia estando disponível, deve estar, é claro, um raio-x de tórax, eventualmente alguma enzima, né? Os oncologistas costumam pedir, e hoje a ressonância magnética tem tido um papel maior quando há suspeita clínica de recorrência, né? Porque ainda falta melhorar a questão do custo e da acessibilidade do exame, mas tem sido cada vez mais utilizada no segmento dessas pacientes em oncologia. Tá? E era basicamente o que eu tinha para passar para vocês. Desculpa as aulas serem fragmentadas assim, mas é para poder... É necessário todo um exame físico e uma propedêutica complementar bem feitinha para poder estratificar em que estadio realmente você está. Para isso a gente tem que lançar a mão de método de imagem, como ultrassonografia, como tomografia, como raio-x, né? Eventualmente uma orografia excretora ou a ressonância magnética, que hoje tem sido mais utilizada, né? Porque é mais segura, embora seja mais cara, de modo a poder classificar a paciente em qual estadio certinho ela se encontra. Isso, obviamente, vai impactar na realização do tratamento adequado para cada fase e, com isso, também melhorar a sobrevida, melhorar o prognóstico. Beleza?